Fala pessoal, estamos chegando naquela fase do plantio da soja e uma das dúvidas que aparecem é: será que a gente faz a aplicação do cloreto de potássio em pré-plantio ou em pós-plantio? Esse é o assunto do vídeo de hoje que a gente vai discutir depois da vinheta. Fala pessoal, eu me chamo Gilmar Machado, sou engenheiro agrônomo e no vídeo de hoje, aqui no canal Opinar Agrícola, eu quero discutir com vocês um pouco sobre características ou pontos que a gente precisa ter de atenção para definir se a gente faz a aplicação do cloreto de potássio em pré-plantio ou em pós-plantio. Quando a gente está fazendo ou pensando em fazer a adubação com cloreto de potássio, o nosso objetivo é suprir a necessidade de potássio para a cultura, seja para o soja, seja para o milho. O objetivo é suprir a demanda de potássio. O potássio, de uma forma geral, ele tem uma característica interessante. A carga do elemento potássio não é uma carga tão forte, ou seja, esse potássio ele não tem uma capacidade de se aderir às partículas do solo com uma intensidade muito forte. O que isso significa? Isso significa que o potássio, em determinadas condições, ele acaba sendo lixiviado no solo. Isso vale para o solo arenoso e vale para o solo argiloso também. A gente tem lixiviação de potássio em solo argiloso. Só que a intensidade dessa lixiviação, dessa perda, é mais acentuada, é mais forte no solo arenoso. E o porquê disso? Em um solo arenoso, a gente acaba tendo uma quantidade de partículas menor. Se a gente tem menos partícula, a gente acaba tendo uma quantidade de carga menor. Quando a gente tem uma quantidade de carga menor, as possibilidades, vamos tratar dessa forma, para o potássio se aderir às partículas de solo também vai ser menor. Então esse potássio ele acaba ficando solto ali no solo e a possibilidade dele lixiviar com a chuva acaba sendo maior. No solo argiloso a gente acaba tendo perdas também de potássio por lixiviação, mas a quantidade que a gente perde é menor. Um solo argiloso ele tem uma quantidade de partículas muito maior, é um solo mais denso, mais pesado, e o número de carga disponível que ele tem ali é maior. É mais fácil do potássio ser aderido e ficar por ali, não ser perdido no perfil do solo. Então, quando a gente fala nessas características, a gente acaba conseguindo visualizar, de certa forma, um pouco sobre o posicionamento do cloreto de potássio. Não tem como a gente fazer a aplicação do cloreto de potássio em um solo arenoso muito antes do plantio. Como a gente comentou aqui no vídeo, a quantidade de carga disponível nesse solo para esse potássio se aderir é menor. Então, se a gente faz a aplicação muito cedo, em pré-plantio, joga 30 dias antes de fazer o plantio e dá umas chuvas torrenciais com uma intensidade maior, é muito provável que a quantidade de perda por lixiviação desse potássio vai ser alta. E lá na frente vai acabar dando uma interferência na produtividade da soja. Se você teve lixiviação, você não vai ter absorção por parte da planta e, por consequência, você não vai conseguir suprir a demanda nutricional daquela planta. E o contrário também é verdadeiro. Se fazer a aplicação muito para dentro da cultura, depois que a cultura já está implantada, demorar muito para entrar a fazer a aplicação, acaba que esse potássio ele não vai conseguir ser disponibilizado para a planta, ou você já deixou de colocar o potássio na fase que a planta mais precisaria. Então tudo acaba sendo uma questão do equilíbrio. Nessas características de solo mais arenoso, o ideal é que a gente faça a aplicação do cloreto o mais próximo do plantio possível, seja um pouquinho antes ou um pouquinho depois do plantio. Isso é interessante que a gente faça. Em solos que são muito arenosos, 12 de argila por aí, 14 de argila nessa casa, 10% de argila, acaba que é interessante fazer, se a dose de potássio que está sendo pedida para aquele solo for muito alta, 80, 100 quilos, acaba que um parcelamento do potássio também seria interessante fazer logo ali no plantio uma aplicação e depois de 25, 30 dias fazer outra aplicação seria uma técnica interessante para diminuir a lixiviação do potássio e conseguir atender a demanda da cultura. Isso é um posicionamento interessante para ser feito do potássio. Nesse tipo de solo que a gente tem uma quantidade de argila muito baixa, um solo mais arenoso, existem formas de a gente conseguir colocar um pouco mais de carga nesse solo
para fazer com que esse efeito da lixiviação diminua. Não tem como a gente colocar argila no solo ainda, mas a gente pode trabalhar com cobertura vegetal e a gente pode trabalhar pensando que a cobertura vegetal vai se converter em matéria orgânica e essa matéria orgânica tem muitas cargas, o que ajuda a diminuir a lixiviação do potássio. Quando a gente faz a aplicação do cloreto de potássio em uma planta de cobertura, também é uma técnica interessante para esses solos mais arenosos, porque a planta de cobertura ela precisa de potássio, certo? Então acaba que essa planta de cobertura absorve o potássio e esse potássio fica na estrutura da planta, fica numa forma orgânica dentro da planta. E ele vai sendo liberado com o passar do tempo, com a decomposição dessa planta de cobertura. Isso é interessante porque vai largando o potássio de uma forma gradativa e ajuda a diminuir o risco que a gente tem de lixiviação. Agora, num solo argiloso, é um pouco mais tranquilo para a gente trabalhar com potássio. Se a gente fizer a aplicação do cloreto de potássio 25, 30 dias antes do plantio, acaba que a gente vai ter um resultado interessante. Como eu comentei, um solo argiloso ele tem quantidade de partícula muito maior, um solo mais pesado. Por consequência, o número de cargas que a gente tem por unidade de solo é maior. Então acaba que é mais fácil do potássio ser aderido nas partículas do solo e reduzir a lixiviação. Isso quer dizer que a gente pode ficar totalmente despreocupado? Não. O potássio ele acaba tendo um efeito de lixiviação mesmo em solos argilosos, só que esse efeito é muito menor, mas acontece. Então quando a gente está falando em fazer adubação potássica usando o cloreto de potássio, acaba que a preocupação com a lixiviação ela precisa existir tanto no solo argiloso como no solo arenoso. A forma com que a gente contorna esse processo de lixiviação acaba sendo o mesmo, tanto para o solo argiloso como para o solo arenoso. Aquele exemplo que eu dei de fazer o uso da planta de cobertura para complexar o potássio de uma forma orgânica e ter uma liberação mais gradativa, pode ser usado também no solo argiloso. A vantagem do solo argiloso, como eu comentei, é ter uma concentração um pouco maior de partículas, por consequência, um maior número de cargas e minimizar esse efeito de lixiviação, mas ele vai acontecer da mesma forma. Então, quando a gente fala naquela questão de produtor, faz uso de planta de cobertura, não deixa o teu solo descoberto, todos esses pontos, eles acabam englobando e trazendo benefícios para o sistema de uma forma geral. Fazer o uso de uma planta de cobertura acaba beneficiando o sistema, tanto nessa questão de adubações, tanto como na questão de minimizar o efeito da chuva, favorecer a questão física, biológica e química do solo. Tudo isso é um conjunto de informações e é por isso que a gente bate tanto na tecla do produtor fazer o uso de planta de cobertura. A planta de cobertura, além de conseguir complexar esse potássio de uma forma orgânica e liberar ele de uma forma mais gradativa, a gente precisa lembrar que a matéria orgânica ela está presente também, o material vegetal, na verdade, ele está presente também na parte que a gente não consegue ver, na parte do perfil do solo mesmo, pelas raízes. Você faz o plantio da planta de cobertura, tem toda a massa vegetal aérea, mas a gente tem um desenvolvimento muito grande de raiz. E essas raízes, elas acabam complexando também potássio e com o passar do tempo acabam se tornando matéria orgânica no solo. Então fazer o uso de uma planta de cobertura e deixar que ela se desenvolva muito bem, acaba sendo benéfico tanto para a parte aérea, o que a gente consegue ver, mas a gente precisa lembrar que essa planta de cobertura também tem um desenvolvimento radicular agressivo muito interessante, que ajuda nessa questão de complexar potássio ou outros nutrientes também, e disponibilizar para a planta, para a cultura sucessora, que vai ser muito benéfico, muito interessante. Então, resumindo a ópera, aplicação do cloreto de potássio em pré ou pós-plantio. Se o teu solo for um solo mais arenoso, fazer uma aplicação ao entorno do plantio, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, é melhor. Se você está fazendo a aplicação do cloreto num solo um pouco mais argiloso, se você fizer a aplicação do cloreto de potássio um pouco antes do plantio, não vai ter problema. O interessante é que vocês conversem com um profissional que conhece a área de vocês e discutam sobre esses pontos que nós levantamos, essas características do solo. E aí sim vocês vão conseguir ter uma assertividade maior em relação ao posicionamento do potássio.
mas essa é a nossa opinião sobre posicionamento de cloreto de potássio, potássio de uma forma geral. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o curtir aí embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente vai conversando. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.